Beleza, tá. Tá gravando? Gravando. Então, boa tarde, vamos trabalhar. Primeiro, Mariana, boa tarde. Rafa, Nicole, Maicinha do meu coração, Larissa, Luiz Otávio, Camilinha, Laura e mais alguém ou somos só nós? Só nós, parece, né? Primeiro, eu quero conversar com vocês uma coisa. Quem pode abrir aí o microfone e também, por favor, tá? Teclem aí para mim, por favor. Vocês tiveram aula com o Dinho ou só tiveram aula comigo? Teve aula com o Dinho também, Capê. Ah, teve lá? Olá, boa tarde de novo, obrigado, tá? Porque eu tô De querendo... noite, né? Eu não sei se foi todo mundo que viu, mas eu assisti às aulas dele à noite porque foi passado que ele estaria dando para o pessoal da tarde também. Ah, tá. Então, o pessoal da tarde, quem é só da tarde que não assistiu a aula à noite, vocês tiveram aula com o Dinho também? Porque eu tô querendo ver com vocês é isso aqui, olha. Porque eu acho que na noite o Dinho começou bioquímica, deu bioquímica e células, não foi isso, Larissa? Foi isso mesmo. Então olha só, à noite o Dinho deu bioquímica e célula, tá? Então ele chegou até núcleo, ele falou das organelas. Então vamos lá. Ele falou de proteínas, de lipídios, de carboidratos, são substâncias orgânicas. Depois ele falou da célula eucarionte, que tem núcleo, falou das organelas membranosas, as organelas da célula, então retículo plasmático liso, retículo plasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomo. Tá, e aí ele já começou, então, Joel, ele já começou núcleo e tá dando mitose e meiose agora, é isso? Isso. Então tá, mas eu falo assim, o pessoal da tarde, quem é só da tarde, ele tá dando isso também? Capê, é porque a gente foi autorizado a assistir a aula da noite, entendeu? Ah, tá. Então beleza. Então, gente, ó, eu não preciso preocupar em gravar aula para vocês da apostila 1, da parte, então, de bioquímica, de células e de mitose e meiose. Confere isso? Precisa não, Capê. Não precisa não, né? Tá todo mundo de ok? Todo mundo ok? Então tá. Porque aí a gente vai continuar naquele esquema que eu falei para vocês na aula passada ou retrasada. Eu vou continuar com a matéria nossa, né? E vou colocar links, inclusive coloquei um link hoje da continuação da aula sobre ovos, sobre embriologia, e indiquei lá em qual página da apostila de vocês que está em embriologia. Está na apostila 2. Ficou claro? Para a gente ficar naquele esquema de continuar a aula aqui e eu já vou mandando aula gravadas da manhã ou alguma outra aula para vocês irem adiantando a matéria. Combinadão? Então vamos continuar a nossa história, que a gente vai encerrar hoje o sistema endócrino. É bom que vocês vão ficar afiadaço em sistema endócrino. Já estão, né? Mas vamos lá. Ah, sim, sim, sim. Perdão, perdão. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Tá, eu vou fazer isso aqui primeiro, tá? E alguém me fala aí se vai aparecer. Não, 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 não. Não é isso. Enquanto eu estou tentando acertar aqui, também não é isso. Não, 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 não. Não posso fechar, não, doido. Não. Tá, tá todo mundo aí ainda, né? Porque eu quase fiz uma besteira ali. Não. Cadê, gente? Aqui. Sistema endócrino. Tá. Só que eu quero uma página em branco. Tá. Alguém pode me falar o que que nós falamos na aula passada, por favor? Que... Gente, eu não estou entendendo. Aqui.
Apareceu o sistema endócrino aí para vocês? Apareceu, Apareceu. Então tá. Tem um Aedes aegypti aqui querendo me pegar. Tá. Beleza. Tá. Olha só, deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. E eu quero ver se tem uma página em branquinho aqui para mim. Não tem uma página em branquinho. Então vou colocar aqui, ó, tá? Por quê, gente? Olha só. O que nós falamos na aula passada? Alguém consegue me falar? Acho que estava no ciclo menstrual. Isso. Eu sei o que nós falamos na aula passada. Eu queria ver se tinha alguém aí atenado, tá? Isso. A gente ia falar de ciclo menstrual, concorda? E eu vou voltar lá no Você ciclo... terminou já. Eu cheguei a terminar de ciclo menstrual, mas o final foi bem rapidinho, não foi não? A aula caiu no final. Sim, a aula Que aí caiu o no final final. foi. Isso, que acho que... Isso, alguém entrou, não foi isso? Tá. Então, olha só. O que eu quero que vocês guardem para mim? Eu quero que vocês guardem para mim isso aqui, ó. Glândulas endócrinas. Quais foram as glândulas endócrinas mesmo que a gente viu nessa matéria aqui? Então, vou fazer um resumão que vocês já podem até copiar se quiser. Ou só falar comigo. Quais são as glândulas endócrinas? Tá. A gente viu hipófise? Confere? Confere. A gente viu tireoide? Confere. A gente viu paratireoide? Confere. A gente viu a adrenal suprarrenal? Confere? Confere. Certo? Então, nós vimos essas glândulas que são endócrinas. Glândulas endócrinas são glândulas que jogam o mensageiro químico, que é o hormônio, na corrente sanguínea. Vocês lembram disso? Da primeira aula de todas? Ok? Tá? E nós já vimos essas glândulas endócrinas. E nós vimos que o hipotálamo, ele também funciona como uma glândula endócrina. Não é isso? Ele, na realidade, é do sistema nervoso central, mas ele faz a interface, a comunicação do sistema nervoso com o sistema endócrino, porque é ele que comanda a hipófise, a parte da adenohipófise. Mas ele também, o hipotálamo, é que produz dois hormônios que a neurohipófise vai liberar, que é a ocitocina, não é isso? E a vasopressina ou ADH. Até aí tá claro? Me fala aí, já que falamos de feedback, isso, me dá um feedback, fechou? Então, glândulas endócrinas ficou bonito, maravilhoso, joia. Agora o seguinte, agora eu falei também de glândulas chamadas glândulas anfícrinas. O que são glândulas anfícrinas? São glândulas que são endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. Concordam comigo? Então, a glândula anfícrina, lembra de anfíbio. Anfi é que tem dois, tá? Olha lá. Anfi 2, crina, secreção. Então, a glândula exócrina manda para uma cavidade ou para fora do corpo. Glândula exócrina. Glândula sudorípara, glândula sebácea, glândula mamária, glândulas salivares, manda aqui para uma cavidade do corpo. Isso são glândulas exócrinas. Glândula endócrina manda a substância dela para dentro de vaso sanguíneo, para o sistema circulatório. E essa substância é chamada de hormônio. Beleza. Agora, a glândula anfícrina, ela vai ser exócrina e endócrina ao mesmo tempo, tá? Beleza? Então, a glândula anfícrina, ela vai ter uma parte dela que vai secretar algo para uma cavidade e vai ter uma parte dela que vai secretar outro algo para dentro de vaso sanguíneo, que são os hormônios. Ficou claro? Quais são as glândulas anfícrinas que vocês vão ter que guardar para mim? Alguém lembra? Não, mas vamos lá. As primeiras glândulas anfícrinas que vocês vão guardar para mim são as gônadas. Quem são as gônadas? Os testículos nos machos e os ovários nas fêmeas. Por que testículos e ovários, que são chamados de gônadas, tá? Então, vou até colocar o nome deles aqui, ó. Gônadas, tá? São as glândulas sexuais. Isso é sinônimo, glândulas sexuais. Beleza? Por que testículos
Olha lá. Glândulas sexuais, ok? As glândulas. Por que as gônadas, que são os testículos e os ovários, são glândulas anfícrinas? Porque, olha só, o testículo, ele tem uma secreção endócrina. O que o testículo secreta? Qual hormônio que dá as características sexuais masculinas secundárias que o testículo secreta? Testosterona, através das células lá de Leydig, tá? Células intersticiais de Leydig, ok? Então, a testosterona é liberada pelos testículos. Só que testosterona é um hormônio esteroide, que ainda é utilizado colesterol, tá, para formar esse hormônio, por isso que é esteroide, beleza? Porque tem colesterol na constituição dele. Isso aqui é a secreção endócrina de um testículo. Agora, quando o testículo excreta uma célula, que é o gameta masculino chamado Spitz, espermatozoide, isso aqui é a secreção endócrina ou exócrina do testículo? Fala aí para mim. Exócrina. Exócrina, porque isso aí vai ser guardado no epidídimo e do epidídimo vai cair lá pelos canais deferentes, depois na uretra. Então está caindo numa cavidade, né, em canais. Então essa parte é exócrina e é o próprio gameta masculino. Da mesma forma, né, em analogia, os ovários vão produzir 2 hormônios ovarianos, que também são esteroides, também precisa de colesterol para sintetizar esses hormônios ovarianos. Quais são os 2 hormônios ovarianos que o ovário produz e que estão relacionados com o ciclo menstrual? Fala aí para mim. Estrógeno e progesterona. Concorda comigo? Então, estrógeno e progesterona é a secreção endócrina do ovário. E qual que vai ser a secreção exócrina do ovário? A secreção exócrina do ovário vai ser quando ele produzir liberar, né, o ovócito 1. Quando tem o ovócito 2. Quando ele liberar o ovócito 2, ele tem o ovócito 1 dentro dele. O FSH que nós vimos faz o ovócito 1 transformar em ovócito 2. E o pico de LH, que é um hormônio hipofisário, tá? O pico de LH faz, então, esse ovário liberar o ovócito 2. Então, o ovócito 2, tá? Que a gente chama, entre aspas, de óvulo, que é o gameta masculino, mas na realidade vocês ovocitam secundariamente, né? Só vira óvulo na hora que encontra o espermatozoide, né? Na hora que o espermatozoide encosta nele, rapidamente ele termina a divisão celular e vira óvulo, tá? Então aí, ó. Então, o ovócito 2, que é liberado pelo ovário, é a secreção exócrina do ovário, beleza? Tá. Eu quero aqui outra. Qual outra glândula anfícrina? Alguém lembra? Que tem uma secreção exócrina e uma secreção endócrina. Vamos lá. Alguém lembra de alguma outra glândula? Chuta aí, gente. Erra aqui. Erra aqui. Não erra no Enem, não. Chuta aí para mim. Pode chutar. Uma que começa com pan e termina com creas. Como é que ela chama? Pâncreas. Aê, Larissa, você tá fera demais. Que é isso, meu Deus do céu? Pâncreas, tá? Olha, qual que vai ser a secreção? Repara que eu coloquei primeiro a secreção endócrina. Então, testosterona é endócrino, estrógeno e progesterona é endócrino, né? E depois exócrina. Então, o espermatozoide é exócrina do testículo, o ovócito 2 é exócrina do ovário. Então, vamos lá agora para o pâncreas. Qual que é a secreção primeiro endócrina do pâncreas? Alguém lembra quais são os hormônios que o pâncreas libera? São hormônios relacionados à normoglicemia, para manter a quantidade de glicose no sangue normal, dentro do parâmetro normal, dos limites normais. Quais são os 2 hormônios?
Jogo rápido para mim. Vou deixar até Insulina, aberto. glucagon. Isso, vou deixar até o chat aberto para a gente, tá? Jogo rápido. Insulina. Insulina é um hormônio hiperglicemiante ou hipoglicemiante? Hipo, isso, mas sim. É só você lembrar, o diabético, ele já tem muita glicose no sangue, não é? E ele não produz insulina, tanto que ele injeta insulina para abaixar a glicose do sangue, para a glicose ser guardada na forma de glicogênio. Então, beleza. Insulina barra glucagon. E o glucagon? Ele é produzido pelas células alfa ou células beta do pâncreas? Das ilhotas de Langerhans. Olha o alfa aqui no meio. Então, o glucagon é produzido pelas células alfa e a insulina pelas células beta, tá? Beleza, então, ó, insulina e glucagon, eles serão a secreção endócrina do pâncreas. E qual que é a secreção exócrina do pâncreas? Alguém lembra da nossa aula lá de sistema digestório? Qual que é a secreção exócrina do pâncreas? O que o pâncreas manda para o duodeno, que é aquela primeira porção do intestino delgado? Suco pancreático. E o suco pancreático, olha lá, ele vai para o intestino delgado, para o duodeno, a primeira porção. Tá? E no suco pancreático tem enzimas digestivas, tem a amilase pancreática para digerir amido, a lipase pancreática para digerir lipídio, a tripsina e quimiotripsina que digerem peptídeos, as nucleases que digerem então ácidos nucleicos até nucleotídeos, ficou claro? Bicarbonato, o suco pancreático tem bicarbonato para acabar com aquela acidez. Alô? Alô? Voltou? Voltou? Parece que deu uma parada aqui. Voltou? Não caiu não, capeta. Caiu não? Ah, porque para mim apareceu aqui que deu instabilidade, mas que bom. Então, olha só. O suco pancreático tem bicarbonato para quê? Para acabar com a acidez do quimo, porque o quimo sai do estômago, né, que é a mistura lá do alimento com suco gástrico, aquilo é ácido, o pH é 2. E quando chega no duodeno, você precisa de um pH básico para as enzimas pancreáticas funcionarem. Então, no suco pancreático tem bicarbonato também, tá? Então, o suco pancreático, faltou um A aqui. O suco pancreático é a secreção endócrina ou exócrina do pâncreas? Fala aí para mim, por favor. Exócrina. Isso, beleza, muito bem. E agora mais uma glândulazinha que vocês vão colocar para mim, que é a anfícrina, que tem então secreção endócrina, então manda substâncias químicas para dentro de vaso sanguíneo, e tem secreção exócrina, tá? Vai mandar então substâncias para uma cavidade, tá? Beleza. E por sinal é a maior glândula do corpo. Alguém sabe qual que é a maior glândula do corpo? Começa com figa e termina com do. Como é que ele chama? Fígado. Nossa, vocês estão afiados demais. Tá achando que esse professor de biologia de vocês é bom demais, porque vocês estão com tudo na ponta da língua. Muito bem. O fígado. Por que o fígado é uma glândula endócrina e exócrina ao mesmo tempo? Portanto, uma glândula anfícrina. Vem aqui comigo, ó. Por quê? O fígado, ele produz uma proteína que atrai água para dentro de vaso sanguíneo para manter a pressão normal. Essa proteína é chamada albumina. E ele joga essa albumina no sangue. Então, a albumina é secreção exócrina ou endócrina do fígado? Primeiro responde para mim, depois eu vou escrever. Endócrina. Endócrina. Outra coisa, o fígado produz protrombina e fibrinogênio, que são as proteínas da coagulação,
tá? Que vão formar o coágulo quando você tem um corte, quando tem uma hemorragia. Só que são proteínas ainda inativas, ó. Protrombina, aquela que vai virar trombina. Fibrinogênio, gênio é gerar, fibrino, fibrina, aquele que vai gerar fibrina, tá? Então, o fígado que produz protrombina e fibrinogênio. E isso é jogado na corrente sanguínea e fica ali. Porque se tiver uma lesão de vaso sanguíneo, a protrombina vira trombina, ataca o fibrinogênio que vira fibrina. A fibrina é uma malha e tampa aquele buraco que estava no seu vaso sanguíneo, tá? E vai formar também um tampão plaquetário, um monte de plaqueta junto ali, para não deixar seu sangue sair. Então, as proteínas da coagulação, protrombina e fibrinogênio. O fígado, os hepatócitos, que são as células do fígado, hepatócito, cito, célula, hepato do fígado, né? Então, os hepatócitos produzem protrombina e fibrinogênio e jogam na corrente sanguínea. Então, protrombina e fibrinogênio, bem como a albumina, é secreção exócrina ou endócrina do fígado? Responde aí para mim. Pode responder, estou esperando. Protrombina e fibrinogênio. É exócrino ou é endócrino? Endócrino? Endócrino, o fígado mandou isso para o vaso sanguíneo. E essas duas proteínas são proteínas de coagulação, só que inativas. Tá? Elas só vão ser ativadas se você tiver uma lesão num vaso sanguíneo. Quais vasos sanguíneos que a gente tem que guardar para o Enem? Artérias, capilares e veias. Tá? Artérias que ramificam em artérias médias, depois artérias pequenas, depois arteríolas, que ramificam em capilares, que se juntam em vênulas, que se juntam em veias pequenas, que se juntam em veias médias, que se juntam em veias grandes e que desemboca na veia cava, que vai desembocar lá no átrio direito. Nós vimos o sistema circulatório, não vimos? Comigo? Eu acho que vimos, não vimos? Vimos, eu acho que sim. Isso, Maísa, obrigado. Então, olha só, isso até agora são secreções endócrinas do fígado. E outra coisa, você lembra de um tal de GH? Alguém fala para mim o que é GH? E quem que produz e libera GH? Esse hormônio aqui, ó, GH. Isso, Mariana! Growth hormone, ou seja, hormônio do crescimento. É o hormônio somatotrófico. Quem é que libera o hormônio somatotrófico? Tempo. Adenohipófise. Adenou. Não é sextou, não. Adorei isso. Não é sextou, não. Adenou. É isso aí. Adenou. Adenou. Hoje adenou, não é sextou, não. Adenou. Adenohipófise. Exatamente, tá? Agora, repara uma coisa. O GH é o hormônio do crescimento, né? Chamado até de hormônio somatotrófico. Ou somatotrofina. Ou somatotropina, que nós vimos isso, né? Pode terminar com fina, trófico ou trópico, tropina, não importa. Vai alimentar o corpo. Só que detalhe, olha que legal. Para vocês verem que eu nunca falo tudo de uma vez. Eu falo uma parte para depois ir complementando, né? Senão fica muita informação. Olha aqui. A adenohipófise libera o GH, tá? Que ele age no corpo, sim. Mas o GH vai lá no fígado e faz o fígado liberar um hormônio chamado somatomedina. Medina mediador. Somato do crescimento das células corporais. E é a somatomedina é que efetivamente faz o crescimento dos ossos, dos músculos, dos órgãos. Deu para entender? Então o GH, que é o hormônio de crescimento, ele não age diretamente. Uma pequena parcela dele age diretamente, sim, no corpo. Mas a maior parte dele age no fígado e estimula os hepatócitos a liberarem esse hormônio aqui, ó, que eu vou escrever o nome dele agora, ó. Somatomedina. Ou seja, o mediador
do hormônio somatotrófico. Deu para associar? Beleza? Então, quando o fígado também libera esse hormônio chamado somatomedina, que faz o crescimento do corpo, e esse somatomedina veio por estímulo do GH, porque o GH estimulou os hepatócitos a produzirem a somatomedina, eu pergunto, somatomedina é secreção exócrina ou endócrina do fígado? Pode mandar lá no chat, tá? Quem quiser. Não quiser abrir o microfone. Coloca, é endo ou exo? Endo. Então, até agora, nós só falamos de secreções o quê? Endócrinas do fígado. E qual que vai ser a secreção exócrina do fígado? Então, vou pôr ponto e vírgula, tá? Aqui, ó. Vou pôr ponto e vírgula aqui. E agora eu vou pôr a secreção exócrina do fígado. Pôr aqui embaixo. A secreção exócrina do fígado. Alguém lembra qual que é a secreção exócrina do fígado? Uma coisa que é produzida no fígado, mas é armazenada na vesícula biliar. Oh, não, Mariana! Ah, não, paguei pau pra você agora. Putz, grila, isso, bile. E eu pergunto uma coisa, na bilidin, tem alguma enzima digestiva nela? Não. Bile é só emulsificador de gordura, ele é um detergente natural, através dos sais biliares, tá? Inclusive, o fígado, para produzir bile, ele retira colesterol do nosso sangue, olha que legal. Retira colesterol que está na corrente sanguínea, que pode formar placa de ateroma, entupir artérias. Ele tira colesterol para formar, então, os sais biliares, que vão emulsificar a gordura que está no intestino, no duodeno. Ficou claro? Então, bile vai ser a secreção, então, exócrina do fígado. Turminha, alguma dúvida nesses 3 grupos aí de glândulas anfícrinas que pode cair para vocês? Manda aí para mim. Tudo ok, capei. Tudo ok, tá? Se alguém tiver alguma dúvida lá, ó, eu vou marcar com vermelho as secreções exócrinas. Então, tudo que for exócrino, ó lá, tá com risquinho vermelho, ó, tá? Então, Spitz é exócrino, espermatozoide. Ovosso 2 é exócrino. Deixa eu diminuir aqui agora. Suco pancreático é exócrino e bile é exócrino. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora, antes de eu ir para o final lá daquele camaradinha lá que a gente estava vendo que era o ciclo menstrual, tá? Repara uma coisa aqui. Eu tenho agora, gente, tecidos e órgãos que não são glândulas endócrinas. Não são. Porque glândula endócrina, já pode anotar aí para mim, tá? Que vai ser até uma matéria nossa. Glândula endócrina, ela é constituída principalmente de um tecido epitelial glandular, como qualquer glândula. Aí não importa se é exócrina ou endócrina, tá? Geralmente as glândulas têm tecido epitelial glandular. Tecido epitelial a gente tem 2 tipos. Tecido epitelial de revestimento, então a epiderme é um tecido epitelial de revestimento. Os endotélios do vaso sanguíneo é um tecido epitelial de revestimento, tá? Então a gente tem tecidos epiteliais de revestimento e tecidos epiteliais glandulares. Então a gente tem 2 tipos de tecidos epiteliais, tá? As glândulas, elas são majoritariamente constituídas de tecidos epiteliais glandulares. Ficou claro? Tem um pouquinho de tecido conjuntivo, né, formando a cápsula da glândula, os vasos sanguíneos que chegam na glândula, até onde ela vai secretar os hormônios. Mas mesmo as glândulas exócrinas, elas são constituídas de tecido epitelial glandular. Então, o tecido epitelial glandular é o principal tecido de qualquer glândula, seja ela endócrina ou exócrina. Beleza? É tecido epitelial glandular. Tá. Agora, eu tenho outros tecidos que podem liberar hormônios. Então, agora quero que vocês anotem aí tecidos que podem cair no Enem, que não são glândulas, tá? Tem tecido conjuntivo, tem tecido muscular,
Beleza? Não são glândulas, mas que liberam hormônios. Então, anota aí para mim, por favor, ó. Perdão, tá? Coloca aí para mim, ó, o tecido adiposo. Esse tecido que a gente tem aqui, ó, tá? Na barriga. Isso, tecido adiposo, as células adiposas, tá? Então, olha só, o tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo adiposo, vou até colocar conjunto aqui, ó, para você saber que ele é um tipo de tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo adiposo, ele libera um hormônio que dá saciedade, que evita que você come muito. Esse hormônio é chamado de leptina. Lept significa delgado. Ina, natureza. Ou seja, natureza de delgado. Porque é o seguinte, gente, como é que eles descobriram isso aqui? Olha só, camundongos que produzem leptina, ok? Que produzem leptina. O tecido adiposo dele produz leptina. Se produz leptina, esse camundongo vai ter sensação de saciedade? Sim ou não? Sim, isso. O camundongo tem. E nós também humanos. Tudo bem? Agora, eles descobriram camundongos que são mutantes para o gene da leptina. Equinaut, ou seja, sem, tá? É sem o gene da leptina. Então, camundongos que não produzem leptina. Então, o tecido adiposo dele não produz leptina. Gente, se o tecido adiposo não produz leptina, aquele camundongo que é mutante, que não tem o gene para produção de leptina, ele não produz. E eu pergunto, esse camundongo vai ter saciedade? Sim ou não? Então, esse camundongo vai parar de comer em algum momento? E já que esse camundongo não para de comer, ou seja, vai ter uma dieta hipercalórica, porque ele vai consumir muito mais energia do que ele gasta nos movimentos diários dele, ele vai ser normal ou vai ser obeso? Normal ou obeso? Obeso, tá? Então, olha só, camundongos, tá? Quinaut, nocauteado, tá? Nocaute, a gente fala nocaute. Então, camundongos nocauteados do gene da leptina, não produz leptina, tá? Isso é uma variante mutante. E todos os camundongos nocautes para esse gene são obesos. Inclusive, isso pode ser, tá? Uma das origens, etiologias da obesidade nos seres humanos, tá? A baixa produção de leptina. Beleza? Ok? Sim. Lembra que estresse e ansiedade, tá, vai interferir no cortisol. Você produz muito cortisol. Lembra disso? E o cortisol vai fazer gliconeogênese, produzir muita molécula de glicose. Você pode sobrecarregar seu pâncreas e, ao produzir muita molécula de glicose, você pode guardar muita molécula de glicose e transformá-la em lipídio. Tá? E a gordura em excesso é um processo inflamatório. E aí você começa a produzir muita leptina para tentar saciar, porque você já está com muita gordura. Só que aí você produz tanta leptina que seus receptores não percebem mais a leptina. Porque olha só, você produziu tanta que você sobrecarregou os receptores e a célula vai ter que produzir muito mais receptores para perceber aquele sinal. E ela não consegue. É sério mesmo, Aissa? Você sobrecarregou seu fígado por ansiedade? Você teve esteatose hepática? Você chegou a ter esteatose hepática, que é excesso de gordura no fígado? Foi. Aí deu que era como se eu tivesse tido uma hepatite A, e só que ninguém descobria nada, porque era tudo por causa da ansiedade. Aham, pois é. Eu tive uma crise que eu não conseguia nem respirar, nem nada, de tanta dor que eu tava sentindo. Aí depois passou. Nossa, mãe. Nossa, que bom que passou. Então, isso aí foi por estresse, tá vendo? Só que ali você acumulou gordura no fígado. Você teve uma esteatose hepática, uma inflamação do fígado, hepatite e com uma esteatose. Mas você chegou a acumular gordura no corpo? Você chegou a ficar mais gordinha? Não, na época eu emagreci. Ah, tá. Não, então você teve esteatose hepática. Sinal que não alterou a liberação de leptina. Você concorda comigo? Por você?
Concordo. Né? Porque se alterasse a liberação de leptina, você não ia sentir saciedade, você ia comer toda hora e a tendência ia ser engordar, tá? Agora, gente, toma cuidado. Comer toda hora não quer dizer sinal que você vai ser obeso, porque lembra que na diabetes mellitus, a diabetes que é comum aí, que toma insulina, que injeta insulina, né? Você tem as 3 poli, a polifagia, a poliúria e polidipsia. Porque como a glicose fica só na corrente sanguínea, não entra nas células, os seus neurônios, né, do hipotálamo, que é onde tem um centro da fome, né, os seus neurônios não recebem glicose, porque a glicose só fica na corrente sanguínea, porque você está diabético, ela não entra na célula, e seu neurônio começa a mandar sinal para você. Olha, eu estou sem glicose, come aí, come aí. Mal sabe seu neurônio que as glicoses estão pululando na corrente sanguínea. Entendeu? Estão estourando sua corrente sanguínea, mas não está entrando dentro do neurônio, porque você não está produzindo insulina direito. Ficou claro? Deu para entender a lógica? Não entra, então, glicose dentro das células, inclusive dos neurônios. E os neurônios do hipotálamo, que também onde tem um centro da fome, lembra que o hipotálamo, gente, que é a interface do sistema nervoso central com o sistema endócrino, porque ele comanda a hipófise, né? O hipotálamo, além de comandar a hipófise, ele é o centro da fome, ele é o centro da sede, né? É o centro da termorregulação e o centro do desejo sexual. Ficou claro isso aí? Além também da sede, ele vai liberar então a DH, vasopressina, hormônio antidiurético, né? Então, repara, o hipotálamo ele é o centro, a gente fala que é o nosso cérebro primitivo. Por quê? Fome, sede, raiva, sexo, né? Isso aí um jacaré faz, né? É nosso cérebro reptiliano, tá? Nosso cérebro primitivo. Então, o hipotálamo, ele que controla a fome, por influência também da leptina, mas ele que controla. Então, repara, se você está diabético, está lotado de glicose na sua corrente sanguínea, a glicose não entra nas células, não entra, porque está ficando na corrente sanguínea, concorda? Não é isso? A insulina não faz efeito. Ou você não produz insulina, né, diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, que é autoimune, uma doença autoimune, que você destrói as suas células beta do pâncreas, é a diabetes que acontece em pessoas jovens, ou você tem um diabetes tipo 2, que é aquele que é insulino resistente, que você comeu tanta porcaria a vida toda, que a insulina do seu corpo, você produz insulina, mas não é suficiente mais para guardar aquele excesso de glicose. Então, repara, a glicose não é guardada, embora você produza insulina na diabetes tipo 2, tá? E aí, a tipo 2, você pode chegar no ponto de falir seu pâncreas e parar de produzir insulina. Inicialmente, você ainda produz insulina na diabetes tipo 2, mas se você continuar sobrecarregando, aí pode parar completamente de produzir insulina, tá? Mas vamos lá. Então, olha só, a glicose está ficando na corrente sanguínea, porque a insulina na diabetes tipo 2 não está conseguindo guardar a glicose. Então, eu pergunto, os neurônios lá do hipotálamo que percebem, que mandam sinal, né, potencial de ação para a sensação de fome, eles não estão recebendo glicose. Então, para eles, está tendo alimento ou não está tendo alimento? Não está tendo alimento. Então, eles acham que na corrente sanguínea está sem glicose, pois eles estão recebendo pouca glicose. E manda sinal para você, potencial de ação, que a gente viu, né, sinapse, impulso, né, de despolarização de membrana deles, para regiões do cérebro que você vai atrás de comida. Ficou claro? Então, na diabetes, você tem polifagia. Fagia, fago, é comer. Você tem polifagia. Ficou claro? Porque a glicose está ficando toda no sangue, não está entrando nas células. E aí os neurônios mandam sinal para você, ó, eu estou sem glicose, come aí. E você come muito, tá? E você tem tendência a comer e emagrecer. Ok? Agora, quem já é obeso, porque ficou a vida toda comendo pizza, sorvete, açaí, lasanha, feijoada, não é isso? Doce de leite, brigadeiro, leite condensado, a vida toda comendo isso, você ficou obeso e por ficar obeso, tá? Provavelmente você vai desenvolver a diabetes, entendeu? Não é a diabetes que leva a obesidade, não. É o contrário, a obesidade que pode levar a diabetes tipo 2. Beleza? Tá?
Então tá, tecido conjuntivo adiposo libera leptina. Beleza. Outro, nós vimos rim. Nós vimos rim, sistema excretor. Alguém lembra de hormônios que são liberados pelo rim? Tem um hormônio que eu falei para vocês do eixo renina, angiotensina, aldosterona. Vocês lembram disso? Que eu falei que era o SRAA. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aldosterona é que aumenta a reabsorção de sódio. Então, se a sua pressão cai, o rim percebe e libera renina. Renina é um hormônio. Então, o rim libera renina. A renina vai fazer, que o angiotensinogênio vire angiotensina. Então, calma aí. Mais uma aqui para o fígado. Aqui, ó. O fígado, coloca aí para mim, ó. Ele libera também angiotensinogênio aí, ó. Que vai virar angiotensina. Aqui, ó. Tá? Angiotensinogênio também faz parte da secreção endócrina do fígado. Então, ó, na hora que sua pressão cai, no néfron, tá? Cai a pressão, né, na filtração glomerular, eles percebem que a pressão caiu e umas células ali chamadas células justaglomerulares, tá? Elas liberam renina. A renina é jogada no sangue. A renina ataca o angiotensinogênio que foi produzido pelo fígado. Gênio é que vai gerar angiotensino, angiotensina. A angiotensina aumenta a contração dos vasos sanguíneos. Então, se contrai a musculatura lisa da artéria, a tendência é aumentar a pressão, você concorda? Porque olha aqui, na hora que eu contraio o balão, olha lá, a tendência é aumentar a pressão lá dentro, não é? Então, a angiotensina, que veio do angiotensinogênio, que por sua vez foi ativado pela renina. Então, ó, renina ataca angiotensinogênio, que vira angiotensina. Essa angiotensina, que é a número 1, ela faz pouca contração de vaso sanguíneo. Quando ela passar no pulmão, a angiotensina 1, lá tem a ECA, enzima conversora de angiotensina, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um forte, um potente vasoconstritor, aí sim suas artérias contraem, aí a sua pressão já aumenta. E a angiotensina 2 vai lá na córtex da adrenal e libera um mineralocorticoide chamado aldosterona. E aí seu rim, quando a aldosterona chega no rim, reabsorve mais sódio para dentro do vaso sanguíneo. E onde o sódio vai, a água vai atrás. Como o sódio que sairia na sua urina, ele é reabsorvido no néfron, nos túbulos contorcidos, né? E é jogado de volta para dentro do vaso sanguíneo, ele acaba atraindo água. Atraindo água, a sua pressão aumenta mais ainda. Entenderam? Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza? Toda vez que cai a sua pressão, você pode saber que esse sistema vai ser ativado. Ok? Aí, ó, a renina, então, ela vai ser, escrever com letra maiúscula, tá? A renina, ela vai ser um hormônio do rim. Então, coloca aí para mim, ó. Rim. O rim libera renina e a renina está relacionada ao sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ou seja, é um sistema para aumentar a sua pressão. Toda vez que você tem queda de pressão, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele vai ser ativado, tá? Lembrando que para esse sistema ser ativado, você precisa do rim, você precisa do fígado e você precisa do pulmão. Aí eu pergunto para vocês, COVID, o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID, ataca principalmente qual órgão? Pulmão. E aí, o seu pulmão vai liberar ECA legal, que é a enzima conversora de angiotensina, ou seja, você vai conseguir controlar bem a sua pressão arterial? Não entendeu? Porque você precisa desses 3 órgãos.
o rim liberando renina, o fígado liberando angiotensinogênio e o pulmão liberando a ECA, que é enzima conversora de angiotensina. Para aí no final você ter a angiotensina 2, que vai então fazer a adrenal liberar aldosterona, beleza? Então se altera esse controle homeostásico é de equilíbrio. Por isso que quem já tem hipertenso e tem Covid, a tendência é pau na goiaba, tá? Porque você descontrola isso aqui, aí você não consegue mais estabilizar a pressão da pessoa. Fica completamente louco os sistemas de regulação de pressão, beleza? Outra coisa, gente, antes de eu continuar lá, tá? No rim. Repara uma coisa, olha o fígado. Alguém que tem cirrose hepática, onde a maior parte do fígado morreu e virou isso aqui, ó. Virou isso aqui, ó, cicatriz. Não sei se está dando para ver uma cicatriz aqui, ó. Tá bom? Virou tecido conjuntivo fibroso. Cara, se 70% do fígado seu morrer, você vai perder 70% de produção de albumina, de angiotensinogênio, de protrombina e fibrinogênio e de somatomedina. Então, olha lá, você não vai atrair água para dentro de vaso sanguíneo, você vai ficar inchado, por isso quem tem problema tanto no fígado quanto no rim geralmente fica inchado, né? Fica cheio de edema. Você vai ter problema de pressão, porque aqui, ó, angiotensinogênio, não é? Seu sangue vai ficar mais viscoso, tá? Porque você tem pouca albumina e a água sai do vaso sanguíneo e vai para os tecidos, você fica inchado, então seu sangue fica mais grosso, isso vai trazer problemas circulatórios. Você vai ter problemas de coagulação. Entendeu o perigo, então, da gente comprometer o nosso fígado? Por isso que as pessoas morrem por insuficiência hepática, porque se altera um bocado de coisa da fisiologia da pessoa, tá? E por que as pessoas morrem de insuficiência renal? Uma, que fica difícil de controlar a pressão também. E outra, que o néfron não manda mais para fora a ureia e começa a acumular ureia dentro de você. E ureia é menos tóxico que a amônia, mas ainda é tóxico, concorda? E aí, acumulando ureia, depois, sabe, de 6 dias, 8 dias, 10 dias, a tendência sua vai ser morrer, tá? Por insuficiência renal, ok? Mas o rim libera outro hormônio também, que eu vou colocar aqui agora para vocês, que eu nunca falei dele, ó. Eritropoietina. Eritropoietina. Ah, ela é poetina? Ela é uma poetisa? É quase isso, gente. Olha só. Eritro. Alguém lembra o que significa eritro? Eritro, que tem aquela célula chamada eritrócito, que é a hemácia, tá? Eritro significa vermelho, tá? Então, eritrócito, cito é célula. Eritro, vermelha. É a célula vermelha do sangue, é hemácia, tá? Hemo, sangue. Cea, célula. Hemácia, célula do sangue. Ou sinônimo disso, eritrócito. Cito é célula e eritro, vermelho. A célula vermelha, tá? Poiesis. Poiese, aqui ó, poietina. Poiesis é fabricar. Então, eritropoietina é um hormônio que vai na medula óssea vermelha e faz a medula óssea vermelha, com as células tronco lá da medula óssea vermelha, produzir mais eritrócito, mais hemácia. Ficou claro? Então, se eu estou com pouca hemácia no sangue, os rins percebem isso, libera eritropoietina, a eritropoietina vai lá na medula vermelha, medula óssea vermelha que está dentro dos ossos, tá? Que é o tecido conjuntivo hematocitopoiético, ó, hemato, sangue, cito, célula, poiético, poieses, fabricar. Então, tecido conjuntivo hematocitopoiético é o tecido conjuntivo que fabrica células do sangue, todas as células do sangue. Então, dentro do seu osso, você tem a medula vermelha que fabrica todas as células do seu sangue. Ficou claro isso aí? Tá? As células brancas, leucócitos e os eritrócitos. Então, todas as células que a gente tem no sangue são produzidas pela medula óssea vermelha. Se você quebrar aqui meu osso, quem já quebrou um osso de galinha cozido, você vê que tem sangue lá dentro.
né? Que as pessoas até chupam aquele sanguinho lá, beleza? Aquilo ali é o tecido hematopoético. Hemato, sangue, poético, fabricador, tá? Então, o tecido hematopoético é a medula óssea vermelha, e a medula óssea vermelha, quando ela recebe eritropoetina, que é esse hormônio aí que foi produzido pelo rim, ela produz mais eritrócitos, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o que esse hormônio faz. Eritropoetina. Então, esse hormônio aqui, ó, tá? Ele estimula, então vamos colocar sinal de positivo, tá? Ele estimula medula óssea vermelha a produzir o quê? Qual célula? Eritrócito. Qual que é o sinônimo de eritrócito? Hemácia. Tá? Lembrando que dentro das nossas hemácias está lotado de hemoglobina, e hemoglobina é uma proteína conjugada com ferro e especializada no transporte de oxigênio. Então, função de hemácia é produzir oxigênio, tá? Esse processo, quando você tem pouca hemácia, chama-se anemia. An é negação. Hemo, hemia, sangue. Anemia. Você tem pouca hemácia no sangue. Beleza? Então, se você tiver no processo de anemia, olha o que eu vou perguntar para vocês, ó. Se você tiver com processo de anemia, o seu rim está produzindo pouca eritropoetina ou muita eritropoetina? Responde aí para mim. Você está com anemia. Então, o seu rim está produzindo pouca eritropoetina. Então, vamos lá, ó. Boa, tudo bem. Isso, olha só. Se você está com anemia, olha só, gente. Se você está com anemia, é sinal que você já está com pouca hemácia, concorda? Beleza? Pouca hemácia. Quando está com pouca hemácia, o rim começa a liberar eritropoetina para estimular a medula óssea. Entendeu? Então, aqui, ó, boa colocação de vocês. Não é o rim que estimula naturalmente a medula óssea a produzir hemácia, não. A medula óssea, ela já produz hemácia. Beleza? Geralmente você fica com anemia por hemorragia constante, por falta de ferro, por falta de vitamina B12, porque aí sua medula óssea não consegue produzir muita hemácia. Entendeu? Então, guarda isso. A medula óssea, ela precisa do estímulo da eritropoetina para produzir hemácia? Não, não precisa. Tá? Ela já produz hemácia, porque é o papel dela. Agora, quando cai a quantidade de hemácia, o rim percebe. Então, ó, caiu a quantidade de hemácia, você ficou com anemia, por quê? Porque você está com alimentação deficiente em ferro, você está com pouca vitamina B12 na sua dieta. Beleza? Você está com uma anemia crônica e a gente não está sabendo. Você está com uma verminose, um ancilostoma, né, que é o causador do amarelão, que está chupando seu sangue lá no intestino e a gente não está sabendo. Concorda? Então, olha só, você está com anemia porque ou a medula está produzindo pouco hemácia ou alguém está chupando seu sangue. Você está perdendo sangue. Ficou claro? Aí o rim, quando percebe que você está com anemia, aí que ele libera eritropoetina. Ficou claro isso aí? Para quê? Para estimular mais ainda a medula óssea a produzir hemácia. É uma tentativa de compensação. Ficou claro? Então, quando você está com anemia, tá? Lembra que a eritropoetina não estimula a medula numa situação normal a produzir hemácia, não. É só quando tem queda de hemácia, tá? Então, quando você está com anemia, alguma coisa aconteceu para você estar com pouca hemácia, né? Ou falta de vitamina B12, falta de ferro, ou você está tendo hemorragia, ou você está tendo um tumor na medula óssea, alguma coisa foi. E se você está com pouca hemácia, o que o rim vai liberar em muita quantidade para tentar compensar, para tentar estimular a medula óssea a produzir mais hemácia? Eritropoetina, ficou claro? Então, se você está num estado anêmico, o seu rim está liberando pouca eritropoetina ou muita eritropoetina? Você já está com anemia.
O rim percebeu que você está com pouca hemácia, então, e aí ele começa a liberar eritropoetina, ficou claro? Então, a eritropoetina, ela é liberada quando o seu organismo quer estimular a medula óssea a produzir mais hemácia porque você está com pouca hemácia. Deu para entender, gente? Sim ou não? Vamos fazer analogia. Olha aqui, olha. Eu já dou aula e gosto de dar aula. Alguém precisa me estimular para dar aula? Não, eu já dou aula. Beleza. Entendeu? Então a medula óssea já produz hemácia. Mas por algum motivo, hoje, tá? Hoje eu não estou conseguindo dar aula legal. Eu estou down. Por algum motivo. Beleza? Então a medula óssea está down aqui. Ela não está produzindo a quantidade de hemácia que é necessária para o seu sangue. Então, do mesmo jeito que eu estou down e não estou conseguindo dar aula, alguém vai ter que vir aqui me estimular, você concorda? Eu vou ter que tomar um café, tomar um açaí, quer dizer, eu vou ter que me estimular para continuar a dar conta de dar aula. Entendeu? Então, é só num caso atípico é que eu vou pegar algum estimulador para eu dar aula. Porque, naturalmente, eu já dou aula. Então, vamos lá, ó. Isso aqui, ó, gente, eu tô com isso aqui porque tô lotado de Aedes aegypti aqui. Não vou fazer propaganda, não. Tampa aí, beleza. Olha aqui. Aqui é a medula óssea, tá? Ou seja, é o meio do osso. A medula óssea vermelha, porque aqui é a medula óssea amarela, tá? Só tem gordura. E tem gordura ali justamente porque gordura é energia para esse tecido aqui, ó. Porque esse tecido é altamente metabólico. Porque não para de produzir célula do sangue hora nenhuma. Então precisa de energia. Então a gente tem a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha, ficou claro? São duas medulas ósseas. Beleza? O caldo de mocotó, que é gorduroso, é feito com a medula óssea amarela aqui, ó. Muita gordura. Então se você quebrar meu osso, você vai ver que lá dentro tem gordura e tem um sangue, tá? Um sangue mais grosso, que é a medula óssea vermelha, que é ali que é produzida todas as células do sangue, ficou claro? Todas as células do seu sangue são produzidas ali dentro do osso. Se você pegar uma quantidade altíssima de radiação e matar todas as células de todas as medulas ósseas dos seus ossos, 230 ossos que acho que o corpo humano tem, tá? Não tem saber não. Eu pergunto, você vai continuar produzindo células do sangue? Não. Ficou claro? E aí, provavelmente, você vai morrer. Por causa daquela quantidade de radiação. Ficou claro? Então, ó, a medula óssea, o meio do osso, a medula óssea vermelha, é que produz, então, as células do sangue. Então, voltando, olha. A medula óssea vermelha, ela já produz hemácia. Ela não precisa de estímulo da eritropoetina, ela já produz. Mas, quando cai a quantidade de hemácia no sangue, o rim percebe e libera eritropoetina. E a eritropoetina, então, vai estimular a medula óssea a compensar essa falta de hemácia. Deu para entender agora, galera? Sim ou não? Então, vou fazer a pergunta de novo. Não cai no motoró aqui. Vou fazer a pergunta de novo. Quando eu estou num estado de anemia. Eu já estou anêmico. Então vamos raciocinar. Se eu já estou anêmico, eu estou com muita hemácia no sangue ou pouca hemácia no sangue? Fala aí para mim. Pouca. Isso, Luiz Otávio. O meu rim vai perceber que tem pouca hemácia no sangue, concorda? E o que ele vai começar a liberar? Para estimular a medula óssea a produzir mais hemácias para tentar compensar, porque tem pouca. Eritropoetina, ficou claro? Então, ó, se você está com anemia, você já está anêmico, você tem muita eritropoetina no sangue. Por quê? Porque seu rim está liberando eritropoetina para estimular a medula óssea a compensar essa falta de hemácia. Deu para entender a lógica? Tá? A causa da anemia geralmente é falta de ferro na dieta, falta de vitamina B12, porque a vitamina B12 é necessária para a medula óssea produzir hemácia, tá? Pode ser tumor, pode ser hemorragia ou pode ser verminose, ok? Beleza? Tá. Tem algum outro órgão que produz hormônio? Sim. Esse órgão aqui, ó que bonitinho, ó, que fica pulsando. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Como é que chama esse órgão?
Coração. Tá? E o coração produz qual hormônio? Quando eu falei de aldosterona. Aldosterona é para poder reabsorver sódio. Mas tem um hormônio que faz o néfron mandar sódio para fora, quando a sua pressão está alta. É o chamado PAN, o peptídeo atrial natriurético, né? Ou chamado também de PNA, peptídeo natriurético atrial. Então, vou colocar o nome dele, ó, peptídeo, porque é uma pequena proteína. Aqui não tem I, tá? Peptídeo natriurético. Olha lá, nátrium. Nátrium é sódio. Por isso que é Na, o símbolo dele. Urese é urina. Então, o peptídeo natriurético faz você mandar muito sódio na urina, ou seja, tira sódio da corrente sanguínea e vai para a urina. Se você tira sódio da corrente sanguínea e isso vai sair pelos túbulos contorcidos lá e no túbulo distal e vai sair pelo ureter, vai parar na bexiga, o sódio atrai água. Então, quando você elimina sódio para dentro do túbulo contorcido, ele atrai água. E a sua pressão aumenta ou diminui? Se você libera o peptídeo natriurético atrial, que é liberado pelo átrio. Quando você libera o peptídeo natriurético, a sua pressão diminui, tá? Então, se a pressão aumenta muito, o átrio do coração, por isso que é chamado de atrial, tá? Então, ó, imagine que minha pressão aumentou demais agora, beleza? Eu não posso liberar aldosterona, porque a aldosterona reabsorve sódio para dentro de vaso sanguíneo, que absorve, que atrai água por osmose, e aí, ó, aí a pressão aumenta mais ainda, eu vou morrer. Não. Então, se minha pressão sobe, inibe o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Inibe. Lógico, a pressão subiu. Mas se a pressão subiu, o coração percebe e o átrio do coração libera o peptídeo natriurético atrial. Ou seja, agora o sangue vai mandar sódio para o néfron e o sódio atrai água e essa água sai do vaso sanguíneo e entra para o túbulo contorcido, ou seja, vai formar volume de água na urina. Então você vai fazer até mais xixi, concorda comigo? Você faz mais xixi. Olha lá, porque manda sódio para a urina, então o sódio atrai água e aumenta o volume, você faz mais xixi. E na hora que essa água sai do vaso sanguíneo, o seu coração e seu sistema circulatório, que estava sob pressão alta, quase estourando, olha lá, a água saiu na urina, diminuiu a pressão. Ficou claro isso aí? Então, vou perguntar para vocês. O coração libera PAN, ou PNA, quando você está num estado de hipotensão ou de hipertensão? Responde aí para mim. Opa, vamos ver lá. Isso, quando você está no estágio de hipertensão, aí o coração percebe, né, aquele volume de sangue, assim, fala, não, vou estourar. Aí o átrio libera o peptídeo natriurético, ou seja, o sódio vai sair no xixi, beleza? Na urina. E aí acaba atraindo água, tira água do sistema circulatório e aí a pressão dentro do vaso sanguíneo diminui, de todos os vasos sanguíneos, ficou claro? Principalmente da parte arterial. E aí evita você ter um derrame, por exemplo. Então você vê que tem um mecanismo para controlar a nossa pressão alta. Agora, e se eu estou hipotenso? Eu estou com pressão baixa. Você acha que o coração vai liberar o PAN, o PNA? Não. Você já está com pressão baixa? Se você ainda mandar sódio para fora do corpo e levar água, aí você vai morrer de choque hipovolêmico. Ó. Hipovolêmico, hipo, pouco. Voleme, volemia. Pouco volume de sangue. Ficou claro? Sua pressão vai lá para baixo. Não. Então, pressão baixa inibe o coração de liberar PAN. Mas pressão baixa vai estimular qual sistema? Qual eixo? Pressão baixa. Quando a minha pressão abaixa. O que eu estimulo? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ficou claro? Então, repara, ó, esse sistema aqui, ó, renina,
angiotensina, aldosterona, ele é antagônico ao PAN. Ou seja, eles são contrários. Do mesmo jeito que paratormônio e calcitonina são antagônicos, para você ter a normocalcemia, do mesmo jeito que insulina e glucagon são antagônicos, para você ter a normoglicemia, tá? O sistema renina, angiotensina, aldosterona e o sistema PAN, o peptídeo natriurético atrial, ou PNA, não é isso? Eles são antagônicos para você ter uma normotensão, para você não ficar nem hipertenso e nem hipotenso. Você vai ficar normotenso. Deu para entender, galera? Beleza? Eles são antagônicos, ou seja, funções contrárias. Anti é contra, anticorpo é contra aquele corpo estranho, né? Anti é contra. Agono é agonista, que trabalha junto, né, que dá força. Ou seja, um é contra a força do outro. Eles são antagônicos, tá? Agonista é que trabalha junto. Ok? Então vamos ver se vocês entenderam. Eu com vocês, em relação à preparação para o Enem, eu estou sendo antagonista de vocês ou agonista de vocês? Responde aí para mim. Se eu estou sendo antagonista ou agonista? Agonista, beleza. Agora, por exemplo, um site talvez que você foi ver a aula lá que o cara está explicando tudo errado, sabe? Metendo os pés pelas mãos, conceitos errados. Aí eu pergunto, aquele cara, ele está sendo agonista ou antagonista? Antagonista, ficou claro? Ou a prova do Enem, quando coloca uma questão muito difícil, ela está sendo agonista, está ajudando vocês ou está sendo antagonista? Antagonista. Então, antagonista são substâncias ou forças que atuam contrariamente, beleza? Pode ser hormônios, nesse caso aqui são hormônios. Alguma dúvida? Sim, não? Podemos continuar, né? E para finalizar esses hormônios, eu nem sei que horas termina essa aula nossa, mas vamos terminar aqui, ó. Eu quero o seguinte, sistema digestório. No sistema digestório, tem liberação de hormônios, que a gente vai ver agora, tá? O sistema digestório, que eu vou colocar como TGI, tubo gastrointestinal, ó, tubo gastrointestinal, beleza? Você vai guardar aqui para mim o seguinte, ó. No estômago, as células da parede do estômago liberam um hormônio chamado gastrina. Gastrina. Olha lá, gastro-estômago, ina natureza, natureza do estômago. E esse hormônio, ele estimula o peristaltismo do estômago e estimula a produção de suco gástrico. Então, gente, olha, só de eu ver um alimento, o meu estômago, ele produz gastrina, a gastrina cai na corrente sanguínea e age no próprio estômago, tá? Fazendo com que as células musculares contraiam, por isso que você começa a roncar, né? Se o meu estômago está roncando, porque as células estão contraindo lá dentro. E você começa a produzir muito suco gástrico. Beleza? Só de eu ver o alimento. Ok? Você já produz gastrina. Se eu mastigo, ó. Se eu mastigo, eu produzo gastrina também. Por isso, você ficar mascando chicletes, ou capim, ou qualquer coisa o tempo todo, papelzinho e tal, você está estimulando o seu estômago a produzir gastrina. Essa gastrina é jogada na corrente sanguínea, só que age no próprio estômago. Tá? Um hormônio que é produzido pelo estômago e age no próprio estômago. Beleza? E aí, seu estômago começa a contrair mais e começa a produzir muito suco gástrico. Só que não chega alimento. Esse suco gástrico pode, então, lavar o muco que protege ali internamente o estômago, né? E aí se tira o muco, aqui, ó, muco, tá? Muco, a melequinha ali no estômago. A parede fica desprotegida e o suco gástrico pode, então, digerir a própria parede do estômago. E aí vai te dar uma gastrite, aí ó, gastroestômago, it, inflamação. E se continuar, pode fazer uma ferida, úlcera. Ficou claro? Então, mascar chicletes pode te causar úlcera ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. Beleza. E por fim,
o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, liberam 2 hormônios. A secretina, tá? A secretina que estimula o pâncreas a liberar suco pancreático. Aqui, ó, secretina começa com S. Suco pancreático, cadê onde que está o suco? Aqui, ó, suco pancreático começa com S. Então, a secretina estimula o pâncreas a liberar suco pancreático. E a outra chamada colecistoquinina. Gente, cole significa bile. Então, colecistoquinina, cinina é movimentação. Cisto da vesícula. Cole de colesterol, porque vocês lembram que eu falei que os sais biliares, eles são feitos a partir de colesterol. Então, colecistoquinina. Cinina, cinemática ou quinina, né? Cinina, aqui pode ser cinina também, tá, gente? Não precisa ser quinina, não. Aí eu aportuguesei, tá? Porque em latim é cinina. Cinina de cinemática é movimento. Cisto, vesícula. Cole da bile. Ou seja, isso aqui estimula a vesícula biliar a contrair e jogar bile no duodeno. Ficou claro isso aí? Ok? Agora, cuidado. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar só armazena bile. Ficou claro isso aí? Vesícula biliar não produz bile. Tá? Quem produziu foi o fígado. O fígado aqui, ó, mandou para a vesícula biliar, que ela é desse jeitinho aqui, ó. É uma bolsinha. O fígado está aqui em cima, manda a bile que ele produziu aqui, ó, ela fica guardada. Quando o quimo chega ali no duodeno, né? Aí estimula essas células a liberarem secretina e colecistoquinina. A secretina vai no pâncreas e estimula o suco pancreático, que tem bicarbonato. Então vai até diminuir a acidez aqui. E a colecistoquinina vem aqui e estimula a contração da vesícula biliar. E aí, pelo ducto colédoco, isso aqui vai cair no duodeno, a bile, tá? Então, a vesícula biliar, ela só armazena bile, ok? E outra coisa, para o estômago não contrair e mandar mais quimo, é liberado aqui, ó, outro hormônio para inibir a contração do estômago, que é chamado de enterogastrona. Então, a enterogastrona inibe a gastrina, não deixa o estômago contrair, porque ainda tem quimo, aquela mistura ácida com alimento ali no duodeno, tá? Então, a enterogastrona, ela inibe o peristaltismo do estômago, porque ainda não é hora do estômago mandar outro bolo de quimo, que eu ainda estou mandando suco pancreático aqui, estou mandando bile. Ó, para aí, estômago. Ô, gastrina, para de agir no estômago, porque não contrai e manda outro quimo para cá, não, porque eu nem mal joguei suco pancreático nesse aqui, beleza? Então, a enterogastrona vai ser outro hormônio. Galera, tá dando para entender? Sim? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Maísa, Rafa, Mariana, Laura, Lua Neves, Luiz Otávio, Rafinha, tá tudo claro? Alguma dúvida? Manda aí para mim. Vocês conseguem tirar um print disso aqui? Que eu vou ter que limpar. Já tirou? Me dá um feedback aí. Tá tudo ok? Posso ir para frente? Pode sim. Beleza. Tá? Então, vamos embora. Mas, então, vou limpar tudo. Tá? Eu vou dar um stop aqui. Deixa eu ver. Stop. Stop. Porque agora eu quero isso aqui, ó. Eu vou voltar só nesse sistema aqui, ó, que a gente viu há muito tempo atrás. Deixa eu voltar aqui.
ver aqui. Share screen. Aqui. A gente aproveita para tomar uma aguinha aí, ó. Então, repara, ó. Sistema digestório, olha aqui, fígado, vesícula biliar e aqui é duodeno, ó. E aqui está o pâncreas, tá? Então, a gastrina é produzida no estômago e age no estômago. E o duodeno produz secretina, que estimula, então, o pâncreas a produzir suco pancreático. E colecistoquinina, que faz a vesícula biliar jogar a bile aqui, ó, no duodeno. Duodeno é a primeira porção. E também enterogastrona. Enterogastrona inibe a gastrina, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha que demônio isso aqui. Vamos ver. Repara, você estava cheio... Você comeu, né? Bolo alimentar, que é alimento mastigado com saliva. Então, a amilase salivar já está agindo ali, beleza? Você deglutiu, peristaltismo no esôfago, ó, caiu o bolo alimentar aqui. Vocês concordam comigo que só de você estar mastigando, o seu estômago já está liberando o quê, gente? Gastrina. Olha só, ela é produzida no estômago e age no próprio estômago. Ficou claro isso aí? Estimulando o estômago a liberar suco gástrico, porque vai chegar alimento ali. E também estimulando o peristaltismo. Então, seu estômago já começa a mexer para misturar bem esse alimento com o suco gástrico. Lembrando que o suco gástrico tem HCl, ácido clorídrico, e tem pepsinogênio, que vira pepsina, que começa a digerir proteína, tá? Beleza. Aí é o seguinte, essa mistura aqui do bolo alimentar com suco gástrico é chamado de quimo. Ele é esbranquiçado e ácido, não é? Beleza, existe uma válvula aqui chamada piloro, ó. Ela fica fechada, a válvula pilórica. Só que é o seguinte, chega uma hora que essa gastrina aqui estimulou tanto o estômago que ele contrai e manda um pouco de quimo para cá, ó. Olha aqui o quimo. Só que o quimo é ácido, lembram disso? Ele é ácido. E as enzimas aqui das células do duodeno e do intestino funcionam em meio básico. E essa acidez aqui, ó, do quimo, veio só um pouco, tá, gente? Não é tudo que está aqui no estômago, não, ó. Não são os 2 litros de alimento que está ali, não. Vai mandando aos poucos. Então, chegou um pouquinho de quimo aqui, a acidez estimulou essas células aqui, ó, a liberarem secretina, olha lá. A secretina estimula o pâncreas a liberar suco pancreático, e no suco pancreático tem bicarbonato, então vai neutralizar a acidez desse quimo, e vai liberar também colecistoquinina, tá? Principalmente se tiver muito lipídio na sua alimentação. E aí o lipídio estimula essas células aqui, ó, da parede aqui, a produzirem colecistoquinina, que é jogada na corrente sanguínea e que age aqui, ó, na vesícula biliar. A vesícula biliar contrai, aqui estava lotado de bile, ó. Contrai por esse ducto aqui, ó. Olha lá, por esse ducto, a bile é jogada aqui dentro do duodeno. Então, repara, a bile foi jogada, vai fazer a emulsificação das gorduras, como um detergente. As bolhas grandes viram bolhas pequenininhas de gordura. E o pâncreas libera o suco pancreático, que vai ser a secreção exócrina dele, né? E aí, a secreção exócrina, que é o suco pancreático, já começa a digerir aqui e tem bicarbonato. E aqui agora fica básico. E o que era chamado de quimo, agora, depois de ser misturado com a bile e com o suco pancreático, passa a se chamar quilo, né? Que é básico, é esverdeado e já começa a digestão, então, de lipídio e de ácidos nucleicos. E continua a digestão de proteínas, que começou no estômago, e de amido, que começou na boca, porque tem amilase pancreática aqui, beleza? Agora, repara. Imagina que eu estou fazendo esse processo todo e o estômago cisma de mandar já outra porção de quimo. Calma, eu estou misturando ainda bile aqui, suco pancreático. Então, na mesma hora, essas células também do duodeno, isso tudo é duodeno, tá, gente? Elas liberam enterogastrona, enterintestino, gastro, estômago. Ou seja, é um hormônio do intestino que vai lá no estômago e inibe a gastrina, inibe o peristaltismo. Ficou claro isso aí? Enquanto tiver esse bolo aqui, ó, enquanto tiver quilo, chegou na forma de quimo, né? Mas enquanto tiver quilo ali,
vai ter liberação de enterogastrona e não deixa o estômago mandar outra porção de quimo, tá? Não deixa. Mas quando isso aqui descer para cá, ó, e ir na direção do intestino delgado, aí aqui fica livre. Olha lá, ó. Ficou livre. Aqui, ó. Ficou livre, totalmente livre. Olha lá. Porque já desceu. Aí se ficou livre, olha lá. Não estimula mais a liberação de secretina, o pâncreas para de mandar suco pancreático, não estimula mais a liberação de colecistoquinina, a vesícula biliar não contrai mais, não manda bile, e enterogastrona também não é liberada mais, não é liberada. Então a gastrina volta a atuar, aí seu estômago volta a mexer. Na hora que ele mexe, ele manda mais um pouquinho aqui de quilo. E a acidez desse quilo estimula tudo de novo. A liberação de secretina, a liberação de colecistoquinina e a liberação de enterogastrona. Aí joga a bile em cima desse quilo, desse quimo, joga suco pancreático em cima desse quimo e inibe o peristaltismo do estômago. Aí isso aqui acaba virando quilo. Aí quando o quilo desce, de novo volta o processo. Deu para entender? Beleza? Então, existe um controle hormonal também na digestão. Anota isso para mim, tá? Controle hormonal da digestão. Que é isso aqui, ó. Beleza? Tá. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Já vimos feedback, já vimos todas as glândulas. Beleza, beleza, já vimos isso. Hormônio antidiurético, hipertiroidismo, calcitonina, hiparatormônio, né? O controle da normocalcemia. Já vimos, então, a córtex da adrenal, que libera os corticoides aqui, ó. Os corticoides. A medula vai liberar... Ó, gente, tem um... egípcio aqui. A medula vai liberar... adrenalina, né? Que vai dar aquela sensação de fuga ou luta, não é isso? Adrenalina, simpático-mimética. Já vimos então aí, ó, aldosterona, né? Beleza? Nós vimos isso aula passada? Vimos esse quadro? Alguém me responde, por favor. E diabetes, e agora por aquele quadro lá, nós vimos aula passada, a comparação entre sistema nervoso e sistema... Então, obrigado, Laura, já vimos isso então, comparação do sistema nervoso com o sistema endócrino, já vimos aqui insulina e glucagon, né, agindo, já vimos que a insulina aumenta os receptores GLUT, que são transportadores de glicose, diabetes mellitus 1 e 2, os tipos de glândulas, então, que nós estudamos, os hormônios, então, lá, hipófise anterior, ou adenihipófise, hipófise posterior, córtex da suprarrenal, tireoide, as ilhotas de Langerhans do pâncreas, os ovários, beleza? E aí, sim, nós caímos, nossa aula foi exatamente aqui, não foi? Nesse negocinho aqui, ó. Foi isso? Beleza. Então, olha, o que vocês têm que guardar? Vocês têm que guardar que isso aqui, gente, está no ovário, que nós vimos aula passada, ó. Tá? Eu acho que eu vi em algum lugar aqui, ó. Tá, mas isso aqui, ó. Isso aqui é o útero. Aqui é o canal vaginal. Beleza? O canal vaginal. Né? Aqui é a camada, ó. Essa camada aqui é a camada muscular do útero, o miométrio. Né? Tanto que mio significa músculo. Isso que eu vou colocar, deixa eu ver, em vermelhinho agora, é o endométrio, aqui ó, endométrio, os vasos sanguíneos ali do útero, beleza? O endométrio, belezura. Aqui agora eu vou ter as trompas, beleza? E aqui eu vou ter o ovário, de um lado e o ovário do outro, ok? Então, aqui que a gente estava falando na aula passada,
que no ciclo menstrual, guardem isso aí para mim, tá? No ciclo menstrual, a gente tem hormônios hipofisários atuando ali e hormônios ovarianos, tá? E lembra que eu falei, se eu menstruei hoje, se hoje desceu minha menstruação, hoje é o primeiro dia do meu ciclo. É o último dia do ciclo anterior e primeiro dia do ciclo atual, que está começando hoje, tá? Beleza. Então, aqui, ó, hoje foi o primeiro dia do ciclo. Tudo bem. Se eu menstruei hoje, é porque caiu os níveis de progesterona, você concorda comigo? Né? Caiu exatamente aqui, ó. Se caiu progesterona estava inibindo a adenohipófise de liberar FSH. Então, esse verdinho aqui é FSH, ó. Ele estava inibido. Mas como a progesterona caiu, porque a progesterona faz um feedback negativo na adenohipófise, tá? Como a progesterona caiu, olha lá, começa a produzir FSH, beleza? Caiu tanto progesterona quanto estradiol, tá? Então, progesterona está em roxo, o estradiol, que é o estrógeno, está em alaranjado. Então, caiu o nível de progesterona e de estradiol, de estrógeno. Como caiu o nível de estrógeno, melhor dizendo, tá? O estrógeno é que inibe aqui o FSH. Então, caiu o nível de estrógeno, a sua hipófise, aqui, ó, a hipófise que está lá na base do cérebro, a sua adenohipófise começa a liberar na corrente sanguínea FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio que foi liberado lá na sua adenohipófise, cai na corrente sanguínea e vem aqui no ovário, ó. Olha lá, vem aqui no ovário. E lá no ovário, ele faz um folículo imaturo, que é o ovócito 1, amadurecer até folículo madura lá. Isso aqui é o crescimento de um folículo. Por isso que é chamado de hormônio folículo estimulante, porque houve a estimulação de um folículo. Então, nesse pedaço aqui, quem é que agiu no seu ovário? O FSH, tá? Então, nesse pedaço aqui de maturação, foi o FSH. Olha lá, FSH. Ele que fez o óvulo imaturo, que é um ovócito 1, virar ovócito 2. Olha lá. Ó. Mas acontece que, à medida que isso aqui foi aumentando, que eu falei na aula passada, essas células aqui do lado, ó, porque isso aqui com a bolotinha no meio sozinho, ali que é seu ovócito, tá? Ali que é seu gameta. Essas células vermelhinhas aqui do lado, ó, e com esse antro cheio de água, tá? Isso aqui vai ficar lá no ovário, beleza? Aqui, ó, eu vou tentar contornar, ó, contornar de preto. Isso aqui que é seu gameta, ó. Isso aqui, ó. Ó o núcleozinho dele lá. Ficou claro? Beleza? Isso aqui são células que acompanham, por isso que você quer chamar de folículo. E aqui que está o ovócito, ó. Se cair na sua prova, onde que está o ovócito, é só isso aqui, ó. Um ovócito 1 que acabou virando ovócito 2. Só que à medida que isso aqui foi crescendo, essas células começam a liberar estrogênio. Olha lá, ó. Então, para você ver, o seu ovário, ele vira uma glândula endócrina. Por quê? Porque tem uma estrutura lá dentro que está liberando estrogênio, né? Que é um hormônio esteroide, que precisa de colesterol. Então, só que acontece o seguinte, o estrogênio ele vai aumentando a concentração no sangue, porque aqui está liberando estrogênio, ó, né? Está liberando, e o estrogênio começa a inibir a hipófise de produzir FSH, por isso que o FSH cai, olha lá, ó. Beleza? Quando o FSH cai, ele que estava estimulando esse cara a liberar estrogênio também cai. Mas aí acontece o seguinte, aumento de estrogênio estimula agora a hipófise a liberar o outro hormônio hipofisário, o LH. E quando a gente tem pico de LH, o que acontece lá no ovário? Fala para mim. Quando tem pico de LH. Que eu falei que vocês têm que guardar, ó. Pico de LH, o que acontece? Ele é chamado de hormônio luteizante. Com pico de LH, isso, ovulação. Que em vocês a gente fala que é ovocitação secundária. Na verdade, a gente fala que é ovulação mesmo, tá, gente? Mas você tem que lembrar que isso aqui está saindo um ovócito 2. Não é óvulo ainda, tá? Mas chama de ovulação mesmo, tá? Se fosse corrigir a ciência, né?
Tecnicamente é uma ovocitação secundária, mas ficou consagrado pelo uso do termo ovulação. Mas então tá certo, numa prova aberta você pode colocar ovulação, mas coloca que libera um ovócito 2. Então com pico de LH tem ovulação. Essas células que ficaram aqui, ó, tá vendo? Elas começam a produzir a progesterona e jogar na corrente sanguínea. A progesterona vai lá no útero e não deixa o útero contrair. Aqui, ó, enquanto tiver corpo lúteo, ele está produzindo progesterona. Ficou claro isso aí? Enquanto tiver progesterona alta, seu útero está zen. Você pode dedar ele, pode fazer o que quiser, berrar no ouvido dele, gritar, que ele não vai contrair. Agora, eu falei para vocês na aula passada, o corpo lúteo vive certinho quantos dias? Quantos dias essas células aqui vivem? Até morrer aqui, ó. Aqui elas morreram. Quantos dias? Nem mais nem menos. 14. Isso, tá? Então, detalhe. Aqui é 14, não é porque é metade de 28, não. É porque se você menstruou hoje e foi no 28º dia, significa que você ovulou e, portanto, formou o corpo lúteo 14 dias antes. Então, 28 menos 14 deu 14. Ficou claro? Beleza? Então, esse cara vive 14 dias e, ao final dos 14 dias, enquanto ele está produzindo progesterona, inibe a liberação de LH. E ele libera também estrógeno, que inibe FSH. Então, nesse momento, nem seu útero vai contrair, nem você vai ovular de novo, porque você inibiu o LH, a progesterona inibe o LH, e o estrogênio inibe o FSH. Você não vai amadurecer um folículo também não. Tá? Então, não vai nem amadurecer e nem ovular. Beleza? Enquanto você estiver com o nível alto de progesterona aqui, ó. E de estrógeno também. Mas, 14 dias depois que você ovulou, essas células que estão no ovário, então isso aqui tudo está no ovário, ó, gente. Essa parte de cima aqui é ovário, ó. Isso aqui, ó lá, ó. É ovário. Beleza? Essas células que estão no ovário aqui, ó, elas morrem. E aí cai o nível de progesterona. O dia que cai o nível de progesterona, o que que acontece? Plof, menstruação. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, repara. Eu não sei o dia que eu vou ovular, o próximo dia, não sei. Mas se eu menstruei hoje, certamente você pode falar que você ovulou quantos dias atrás? 14 dias. Entenderam isso aí? Tá? Bom, gente, olha, 3 dias antes, numa mulher que é um robozinho, o que não existe, mas imagine que existe uma mulher que é um robozinho. O ciclo menstrual dela é 28 dias. Desde a primeira menstruação, desde a primeira, pof, tá? A vida toda, 28 dias certinho. 28 dias, tá? Menstruei hoje. 28 dias depois, menstruo de novo. 28 dias depois, menstruo de novo. Então, o ciclo dela é hiper, mega, ultra, plus regular. Beleza? Nessa mulher, se o ciclo dela nunca variou, nem por estresse, nem por nada, né? Repara, ela sabe, então, que ó, meu ciclo sempre foi 28 dias. Então, 28 cai o nível de progesterona. Então, significa que 14 dias antes é que eu formei o corpo lúteo, que eu tive ovulação, porque na hora que o ovócito sai, quem fica ali é corpo lúteo, não é? São células que vão formar corpo lúteo. Então, repara, nessa mulher, o provável dia de ovulação dela é o 14º dia, beleza? Não é? Porque é 28 menos 14. E a gente tem ó, o período fértil, que são 3 dias antes e 3 dias depois. Aqui, ó. 3 dias antes, 3 dias depois. Então, do 11º dia até o 17º dia, do dia 11 ao dia 17, tá? Olha só, isso aqui é o período fértil dela. Então, não convém, tá? Ela transar, fazer sexo, coito sem preservativo, tá? Pode fazer o que quiser, brincar, papá, mas não pode fazer sexo. Por quê? Ela está no período fértil. Em algum momento ali ela vai ovular. Ficou claro?
Então, o período fértil, você vai pegar o último dia, 14 dias antes, aí foi o provável dia da ovulação. 3 dias antes e 3 dias depois. Ô, gente, ó, tá uma tempestade ali. Vocês estão escutando? E a luz já piscou. Pode ser que caia, tá? Beleza? Mas vamos continuar. Então, você pega 3 dias antes e 3 dias depois. Esse é o período fértil. Entenderam ou não? Tá. Beleza? Tá. Agora, olha só. Olha o que o aluno... Beleza. Olha o que o aluno orelha seca pensa. O orelha seca, ele pensa o seguinte. Ah, eu entendi. Olha, quando cair numa prova, olha o que eu vou fazer. É 28, eu lembro direitinho. 28 e 14 estava no meio. Eu pego o último dia, né, divido por 2, que eu vou achar o provável dia de ovulação dessa mulher. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vê se esse cara ou essa menina não vai engravidar. Vamos imaginar que o ciclo aqui dessa mulher não é de 28 dias, tá? É um ciclo de 36 dias. Se ele é aluno orelha seca, o que ele vai fazer? Fala para mim, se ele é orelha seca, se ele não prestou atenção na aula. Ele vai fazer a operação matemática errada. Ele vai pegar 36, vai dividir por 2 para achar metade. Ele vai fazer uma divisão, concorda? E vai falar isso aqui, ó. Olha aqui. 36 por 2 dá 18 aqui, ó. Dá 18. 18. Aparece aí para mim 18 aqui, ó. Dá 18. E eu lembro que o Capetinga falou que 3 dias antes, então dia 15... Tá? E 3 dias depois, dia 21, tá, meu bem? Presta atenção aí, ó. E depois, dia 21, então, de dia 15 até dia 21, a gente não pode fazer nada, beleza? Só assistir cinema, comer pipoca, só. Mais nada, beleza? E só beijinho, tá? Gente, esse raciocínio tá certo? Responde aí pra mim, por favor. Esse aluno que pegou 36... e dividiu por 2 e falou que na metade do ciclo, foi dia 18, foi o provável dia da ovulação dessa mulher. E o provável dia de ovulação dessa mulher, ele tirou 3 dias antes, 3 dias depois, falou que é o período fértil. Nesse tempo, ele não vai transar com a namorada dele. E ela também era uma aluna orelha seca, concordou. Tá certo isso? Não. Parabéns quem falou não. Por quê? Porque você não tem que dividir por 2. Vamos mudar de cor então, vamos pôr vermelho, porque é perigo. Olha, se o ciclo dessa menina é um robô 36 dias certinho, você não tem que dividir por 2, você tem que fazer o quê, gente? Pegar 36 e fazer o quê? Subtrair 14. Ficou claro? Porque se aqui teve começou a menstruação, desceu, é porque teve queda de progesterona. E a progesterona, ela dura 14 dias, porque é o corpo lúteo que produz progesterona. Então, 36 menos 14 dá quanto? Alguém fala para mim. 22, não é? Então, olha aqui. Ele tinha falado que dia 21 ele podia voltar a transar com a namorada dele. O provável dia de ovulação dela, já que ela é um robô, qual que é o dia que é, gente? 36 menos 14, 22. Então, eles voltam no maior gás exatamente no dia que essa mulher está ovulando. Entenderam? Ficou claro? Então, não. Você vai pegar 36 menos 14. Então, o provável dia de ovulação dela é no 22º dia. 3 dias antes, 19. 3 dias depois, 25. De 19 a 25 é o período fértil dela. Deu para entender? Então, fiquem atentos. Se cair uma tabelinha para vocês calcularem, tá? O provável dia de ovulação da mulher, ou o período fértil, ou um método anticoncepcional chamado tabelinha, né? Que ele deu um casal lá, hipotético, e quer que você oriente esse casal quando que eles podem ter, ou quando eles têm que suspender, né, a atividade sexual deles lá.
Aí você vai pegar aquele ciclo que ele te deu e dividir por 2, ou vai pegar o último dia e subtrair 14? O último dia menos 14. E aí te tira 3 dias antes, 3 dias depois. Deu para entender, galera? Beleza? Agora, gente, muito cuidado, tá? É lógico que esse método aqui da tabelinha, ele é super falho. Por quê? Olha aqui, isso aqui é hormônio hipofisário. Concorda? LH, a lá pico de LH, ó, hormônio hipofisário. E nós vimos que a hipófise, principalmente a adenohipófise, ela está sob comando do hipotálamo. Não é isso? E o hipotálamo libera hormônios, então, que estimulam a hipófise. Se você estiver estressada, preocupada com algum problema, você altera o funcionamento do hipotálamo, que vai estimular mais ou estimular menos sua hipófise. E, consequentemente, você pode antecipar o seu ciclo, então, menstrual, o ciclo ovariano, ou pode atrasar seu ciclo ovariano. Ficou claro? Então, esse método não é um método eficaz. Fala para mim quais são os métodos eficazes anticoncepcionais. Ué, método eficaz. Vamos lá. Primeiro, vasectomia. Você cortar os canais deferentes, tá? Dos machos. Porque aí o testículo produz espermatozoide, mas o canal deferente está cortado, não vai sair pela uretra. Maravilha. Ok? Outra, laqueadura tubária. Você, ó, cortar as tubas uterinas aqui, ó. Beleza? Ou costurar as tubas uterinas aqui, ó. Laqueadura tubária. Por quê? Você pode até ovular, não tem problema. Mas o óvulo vai cair aqui na tuba, mas a tuba que está cortada não vai cair no útero. Ótimo, não vai ter. E o espermatozoide também não vai chegar lá no óvulo, porque está cortado o canal. Tá? Beleza. Outra, preservativo, camisinha. Porque o espermatozoide vai ficar preso daquele látex. Não é isso? Não vai entrar espermatozoide no útero, não vai fecundar ninguém. E você ainda previne contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Concorda comigo? Ô, São Pedro! Nossa, que tempestade. Tá? Beleza. E mais uma forma de evitar a gravidez, né? De método anticoncepcional. São os anovulatórios. Ou seja, os anovulatórios. Anovulatórios. Oh, faltou um A aqui, tá, gente? Calma aí. Anovulatórios. Essa palavra é junta, tá? Eu escrevi separado só para vocês verem. Então, eu vou juntar, ó, tá? Isso aqui são os anticoncepcionais, pílulas. Eles são, então, anovulatórios. Por quê? Olha o que é o anticoncepcional. É um comprimido, vamos colocar aqui, ó, um comprimidinho, ou uma pastilha que fica subcutânea, tá? É um comprimidinho que tem muita progesterona e muito estrógeno. Repara, se tem muita progesterona, progesterona inibe a sua hipófise de liberar LH, você não ovula. Estrógeno inibe o FSH, você não amadurece folículo. Então você nem amadurece óvulo, porque o estrógeno não deixa a sua hipófise liberar FSH, e nem ovula, porque a progesterona não deixa a hipófise liberar LH, e você não vai ter pico de LH. E não tendo pico de LH, você não ovula. Ficou claro isso aí, galera? Então, os anticoncepcionais são comprimidos, ou bastõezinhos você coloca aqui subcutâneo, que vão ficar liberando níveis altos de estrógeno e progesterona. Se você tem um bastãozinho cutâneo que vai ficar 2 anos liberando níveis altos de estrógeno e progesterona, pergunto para vocês, nesses 2 anos, você ovulou? Não. Porque o estrógeno e progesterona, respectivamente, estrógeno não deixou o FSH sair da hipófise, então não vai amadurecer um folículo, não vai amadurecer um ovário, e a progesterona não deixou a hipófise liberar o hormônio hipofisário chamado LH. Você não tem pico de LH. Não tendo pico de LH,
você não vai ter ovulação. Ficou claro isso aí? Tá? Outra coisa, se eu tomo, né, todo dia o anticoncepcional, você pode ver, ó, eu tomei a cartelinha toda. No dia que eu termino a cartelinha, né, no outro dia, puf, veio minha menstruação. Por quê? Todo dia eu estava colocando uma quantidade de progesterona dentro do meu corpo, que eu estava tomando. Isso era absorvido no estômago e caía na corrente sanguínea. Mas aí no último dia eu não tomei, o nível de progesterona cai. O que acontece com o útero? Contrai e aí a menstruação vem. Beleza? Deu para entender? Sim ou não? Embora esteja super bagunçado aqui. Alguma dúvida, galera? Ah, então beleza. Isso, Mariana, laqueadura tubária, tá? Que é aquele procedimento cirúrgico, né? Da gente fechar as trompas ou mesmo cortar as trompas. Belezura? Tá. Que horas termina a nossa aula? Alguém sabe? Vamos lá. Quem toma anticoncepcional vira um robozinho em relação à menstruação? Como assim, Mariana? Olha só. Quem toma anticoncepcional nunca vai ovular, você concorda comigo? Quer dizer, nunca é muito forte, né? Há exceções, exatamente porque nós não somos robôs, entendeu? Né? A biologia não é uma ciência exata, tem exceções. Cada organismo responde de um jeito, mas 90% das pessoas vai ter um controle hormonal ali que não vai ovular. Mas você pode entrar nos 10% ali que, mesmo tomando anticoncepcional, você vai ter uma alteração hormonal e você pode ovular, tá? Mas enquanto eu tomo anticoncepcional, eu tenho níveis altos de progesterona e estrógeno. Então, a minha hipófise, que progesterona e estrógeno, faz feedback negativo na hipófise para liberar os hormônios hipofisários do ciclo menstrual. Então, a hipófise não vai liberar níveis significativos, nem de FSH, nem de LH. Então, se você toma, né, o anticoncepcional, enquanto você tomar, você não menstrua. E você não ovula também. Você não ovula. Tá? Enquanto você tomar, você não ovula. Tá? No dia que você para de tomar, cai a progesterona, você menstrua. Mas não deu tempo da sua hipófise liberar FSH. E muito menos LH para você ovular. Então, provavelmente, se você ficou tomando, tá, anticoncepcional, né, pílulazinha, 28 dias, um dia sem, 28 dias, um dia sem, 28 dias, um dia sem, 28, durante 2 anos, ou 30, né, depende da cartela, nesses 2 anos, provavelmente você não ovulou. Agora, menstruar, você menstruou todas as vezes que caiu a progesterona. Deu para entender? Pode. Maísa, anticoncepcional, em algumas mulheres pode causar trombose, sim, tá? Entra no mecanismo metabólico ali, tá? Que pode estimular a trombose, sim, certamente. Tá? Uma alteração aí, porque são hormônios esteroides, né? Então vai alterar o metabolismo esteroidal e altera também a atuação das plaquetas, dos trombócitos. E aí você pode começar a formar coágulo no sangue, sem a necessidade. Isso é uma trombose. Né? Um trombo é o coágulo. E a doença ou o processo patológico do trombo é chamado de trombose, tá? Então, gente, os anticoncepcionais em algumas mulheres pode causar trombose, tá? Pode causar obesidade, a mulher pode ficar mais inchada, porque é hormônio, e é hormônio esteroide. Aí, se você olha aqui, ó, hormônio esteroide, que tem colesterol, não é? Os corticoesteroides, os hormônios lá da córtex da adrenal são esteroides também. Então, você pode desequilibrar um pouco também a atuação da adrenal, ficou claro? E aí você pode reter mais sódio, então a mulher pode ficar mais inchada. Deu para entender mais ou menos a relação? Tá? Gente, vocês têm que lembrar o seguinte, olha, biologia, as biomédicas como um todo, são ciências exatas?
todo mundo é clone, é igualzinho? Ou existe variabilidade genética? Existe variabilidade, concorda? Então, nem todo mundo vai responder igualmente. Então, para você ver, nas ciências biomédicas, a gente trabalha com estatística. 90% respondeu X, 10% respondeu Y. Entenderam isso aí? Então, não quer dizer que, por exemplo, uma vacina, um anticoncepcional vai ser 100% para todo mundo, não. Tá? A gente trabalha com estatística. Na maior parcela da população, deu ok, deu super 10. Deu o resultado esperado, que a gente esperava. Então, ele é liberado. Entendeu por que tem a Anvisa, tem a FDA nos Estados Unidos? Em todos os países tem agências reguladoras? Porque eles vão analisar a pesquisa e vão olhar, inclusive, os dados estatísticos. Ou seja, naquela população que você trabalhou com o experimento, qual foi a parcela da população que respondeu da forma que você queria, obtendo o resultado que você esperava? Não é? Se for menos de 50%, maior furada você usar esse remédio. Maior furada essa vacina, né? Vacina, gente, eles chegam a aceitar 50%. Porque só de você imunizar 50% da população já está ótimo, tá? Mas é lógico que se você encontrar uma vacina que imuniza 95% das pessoas que tomaram, é lógico que eu prefiro essa aí. Agora, 5% está dentro daquele esperado que, por causa da variabilidade genética delas, das idiosincrasias, das particularidades delas, tá? A vacina tem uma atuação mais fraca. Então, mesmo ela sendo vacinada, ela pode pegar a doença. Deu para entender? Tá? Biomédicas não é uma ciência exata. A gente trabalha com dados estatísticos. Beleza? Com uma percentagem da população, não é? Com uma amostragem e a percentagem que teve o resultado esperado daquilo que você estava trabalhando. Tá? Gente, olha aqui. Uma sinalização química entre as células. Olha aqui. Quando a substância química é jogada na corrente sanguínea e vai agir em células que têm receptores, vocês já aprenderam isso. Isso é uma sinalização endócrina. Endo, que joga para dentro de vaso sanguíneo. Crina, secreção. Ficou claro isso aí? Então, os hormônios, que acabamos de ver esses todos, né? E terminamos, graças a Deus, né? O sistema endócrino. Olha lá, é sinalização endócrina. Beleza? Tá. Agora, o que é uma sinalização autócrina? Auto é próprio. Crina, secreção. É quando uma célula libera uma secreção que aqui, ó, o receptor está na própria célula. E, às vezes, inibe a célula de continuar produzindo. Ficou claro? Isso aí vai ser uma sinalização química autócrina. A própria célula liberou a substância que vai agir em outras células, mas age nela também, fala, ó, para de produzir porque você já produziu muito. Mas aí, na célula, foi uma sinalização autócrina. Olha lá, o sítio-alvo está na própria célula. Agora, o que é uma sinalização parácrina? Para significa ao lado. Beleza? Para significa ao lado, né? Então, crina, secreção. É quando a célula secretora, aqui ó, através do complexo de Golgi, que forma as vesículas secretórias, lembra que o Golgi, qualquer célula que secreta tem que ter o complexo de Golgi desenvolvido. Porque o complexo de Golgi é que tem a competência secretória de empacotar aquilo em vesículas e mandar para fora da célula. Seja mandar para vaso sanguíneo, seja mandar para o líquido intersticial, né? Esse líquido aqui, ó, extracelular, que está entre as células, não importa. Então, repara, olha, na sinalização parácrina, a célula libera a substância que vai atuar numa célula que está praticamente do lado dela. Entendeu? No mesmo tecido. Então, aqui, ó, não caiu na corrente sanguínea, não. Beleza? Foi pelo tecido que banha as células, que é chamado de líquido intersticial. Ok? Então, muitas vezes a gente tem sinalização parácrina. O nosso sistema imunológico, gente, é mestre em sinalização parácrina.
Tá? Macrófago sinaliza para linfócito T, que sinaliza para linfócito T citotóxico, que sinaliza para linfócito B para virar plasmócito, para produzir anticorpos. Isso tudo é sinalização parácrina. Belezura? Belezura. Turminha, encerramos o nosso sistema endócrino. Né? E vimos tudo, foi muito legal, vocês estão super bem preparados. Então pode estudar tudo de sistema endócrino, tá? Aqui no livro de vocês, volume 1, ele fala um pouco de órgão reprodutor, tá? Masculino e feminino. A aula que vem eu vou falar, tá? Do aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, ok? E perguntar para vocês uma coisa. O Dinho, ele já deu meiose para vocês? Ele já terminou meiose? Alguém me responde, por favor. Ele tá dando ainda. Ele está dando. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, que fala de gametogênese, tá? Gametogênese, não precisam ler, não. Quer dizer, se vocês quiserem ler só para tentar entender, tudo bem, tá? Mas é porque na gametogênese a gente precisa entender primeiro a meiose, tá? Mas aí, se quiser ler, tudo bem. Bom, então... Ô, gente, por que eu fechei, hein? Vocês podem estudar para mim a página 107 até a página 110. Vou anotar aqui, ó. Estudar a página 107 até a página 110. Tá? 107 a 110, da apostila 1. Ok. E vocês viram que hoje eu já mandei mais um link lá para vocês estudarem, né? De aulas complementares, tá? E qualquer dúvida vocês mandam para mim. Turminha, acho que terminou a nossa aula, não terminou? Beleza, eu acho que sim também, Otávio. Então, muito obrigado. Maísa, muito obrigado. Rafa, Mariana, tá? Valeu demais, brigadão. Estudem, tá, gente? Qualquer coisa que vocês precisarem, tá, Laurinha? Você manda para mim lá pelo Zap, tá bom? Beijo então, turma. Tá? Adenou, adorei, adenou. Valeu, Luiz, valeu, Mariana, brigadão. Valeu, Maisinha, beijos.